Olá meninas, eu Snowzinho. Tá bravo? Queremos bater um papo com vocês. Aquele nosso vídeo sobre casamento às cegas Brasil bombou. E então eu resolvi fazer um casamento às cegas Estados Unidos. Acho que seria interessante também bater um papo, fazer esse quadro comparativo entre as relações sociais, afetivas e amorosas que a gente pôde observar no reality americano, que foi o primeiro formato, e no reality também aqui no Brasil. Então roda a vinheta. Eu sou a Lê Monteiro de Castro, sou jornalista, sou consultora de oratória para mulheres e sou também doutoranda em Ciências Sociais pela PUC-Rio. Meninas, o arquivo inicial desse vídeo ele foi corrompido, deu um maior problema. Então eu tô regravando, quase que ao vivo, vou editar bem rápido para postar para vocês. Vamos lá. No reality americano eu assisti tem um tempo já, vocês me ajudem a refrescar a memória. Atenção, vai ter spoilers. Se você não assistiu até hoje, assiste e depois vem pra cá. Temos o Cameron, que foi um destaque, foi um casal que casou, foi muito legal, junto com a Lauren. Tinha só uma questão interracial, que foi um problema, foi uma dificuldade. Ela ficou com muito medo do pai dela não o aceitar. Ela é uma mulher negra e o pai dela é muito engajado na comunidade negra americana. Por isso ela ficou com muito medo dos pais não aceitarem o Cameron. Mas deu tudo certo, foi super legal. E era um casal super alto astral, gente fina, que se entendia, eu amei. E, assim, eles comprovaram que o programa realmente funciona, esse método deles. E aí temos aí o Matthew Barnett, que eu nem lembrava que o nome dele era Matthew, a Amber Pike, que casaram, e a Jessica Batten, que tem um conflitão aí, um triângulo amoroso. No início, o Matthew, o Barnett, ficou na dúvida entre essas duas mulheres, a Amber e a Jessica. Só que aí, nessa dúvida, ele acabou optando pela Amber, aí eles se juntaram, se conheceram, casaram e tal. Mas a Jéssica acabou se juntando com o Mark, que era um homem também que tinha gostado bastante dela. Nisso, ela ficava tentando criar umas picuinhas. Eu queria falar pra ele, ir lá conversar pessoalmente depois que todos se conheceram na lua de mel, pra ele ficar com ela, uns falando meio mal da Amber. Aí, um conflito terrível. Ela não foi muito legal, não. Eu acho que isso vai também muito de uma crença que a gente aprende, de que nós mulheres temos que lutar pra ficar com um homem e vencer as outras, e uma ideia muito negativa que hoje a gente tem uma ideia de sororidade que bate mais forte. E eu acho maravilhosa nesse aspecto da gente não odiar a outra mulher que está com o cara que você gostaria de estar e entender que às vezes a pessoa não queria estar com você. Ou caso o cara, sei lá, vai te trair, que você tem que culpabilizar o seu parceiro e não uma pessoa externa. Claro que a pessoa pode ter culpa também, mas assim, o principal problema ali é a falta de fidelidade do seu parceiro. É interessante a gente observar por esse ponto. Temos aqui também Kenny Barnes e Kelly Chase, que era um casal. Fiquei chocada que no final, acho que ela que não resolveu casar. A família conheceu um ao outro, a família de ambos se conheceram, todo mundo se gostou, eles já pareciam quase irmãos. Sabe aquele casal que se parece? Uma coisa muito positiva, muito legal, e no final das contas ela sentiu que não era o momento. Mas do reencontro que eles fazem bem depois, um ano acho que depois da primeira temporada, ela traz que ela tá super bem, se conhecendo melhor, e ele tá noivo de outra mulher. Parece que eles estão super felizes, que é o que importa nessa vida. Temos aqui uma polêmica, uma última que eu vou deixar para depois. Temos aqui a Diamond e o Carlton. Um problema que foi até muito falado nos comentários do meu vídeo sobre casamento às cegas Brasil. Ele é um cara bissexual e ele só contou isso na lua de mel pra ela. E ela ficou revoltada e sem compreender, falando que ele ia dar em cima, por exemplo, do garçom, se ele tava olhando pro garçom que tava servindo eles. Cara, se o cara é hétero, ele vai estar olhando pra todas as mulheres ao redor. É meio complicado. Eu acho que ela não foi muito legal nesses comentários. Ao mesmo tempo, ele também talvez deveria ter contado antes. Será que isso é tão relevante assim? E aí vem aquela ideia de preconceito ou não, e é um debate bem longo, e a ideia de que será que num casamento às cegas, nesse formato das cabines, que as pessoas se conhecem,
somente entre cabines e não se veem, para quem não conhece o formato, para depois de muito papo escolherem alguém, pedir em casamento e se conhecerem somente nessa lua de mel, e num terceiro momento ir para um convívio mesmo diário, numa mesma casa, no mesmo apartamento, para depois decidir se vai casar ou não. Talvez esse formato poderia ter um formato gay, sim. E aí nesse formato, por exemplo, serem só homens. Mas aí também não poderia ter aquele QG dos homens, porque todos iam se ver. Mas isso foi debatido também no vídeo do Casamento às Cegas Brasil, trouxeram esse debate, foi super legal pensar sobre, e eu também não sei o que fazer. Já trabalhei em TV, mas não no entretenimento. Aproveitando que eu tô aqui, eu queria falar sobre a ideia do programa, antes de chegar no último casal, que eu pretendo falar um pouco mais. A ideia do programa, eu vejo alguns problemas. Quando a gente vê um casal que teve problemas... Tudo bem? Um casal que teve problemas, podemos observar essa ideia, essa necessidade da pessoa casar é um pouco complicada. Por que eu tô dizendo isso? Então, por que a pessoa procura primeiro casar para depois conhecer alguém? Eu acho esse sistema desse programa um pouco complicado nesse aspecto. Pouco eu tenho minha crítica a isso. Eu acho que parece que as pessoas querem casar simplesmente e não encontrar uma pessoa para dividir a vida. Elas querem a situação, a instituição, o contrato social do casamento. Ou o status de ser casado, ou a ideia de que você garantiu que você tem alguém para estar contigo o resto da vida. E que não é verdadeira, até porque hoje as pessoas se separam. Então, sim, é isso que é felicidade, você ter alguém com você o resto da vida. E se em algum momento aquela relação não fizer mais sentido para você, será que o importante é você ter pessoas que você ama ao seu redor, amigos, família, um namorado, ou um casamento, o que for, a relação que for, e você está feliz? Ou você ter uma relação segundo as regras da sociedade? O que é fundamental para a sua felicidade? São as coisas que você constrói, os afetos que você faz, toda aquela troca? Ou você tem uma relação institucionalizada e garantida que você tem alguém com você? Mesmo que futuramente isso não faça mais sentido, ou que você conheça num programa desse, que depois você pode não saber algumas coisas da vida da pessoa que vai te trazer problemas. Por exemplo, o casal, o Barnett, que ficou com a Amber, eles tiveram alguns conflitos, porque ela tinha empréstimos estudantis super altos nos Estados Unidos, isso é super comum, porque é bem caro entrar na universidade se você não for bolsista, e ele tinha uma casa comprada, uma casa própria, ele foi lá, vendeu para pagar os empréstimos dela, porque passaram a ser empréstimos dos dois, e depois disso tudo eles ficaram sem a casa própria, e agora ela queria engravidar, e isso foi um efeito complicador, ele não queria ter um filho sem ter uma estrutura legal. Além disso, ela descobriu que ela tinha um problema de saúde, eu não me lembro se era epilepsia, algo nesse sentido. E aí ela ficou mais preocupada ainda em engravidar logo, antes que as coisas, sei lá, ela pudesse ter uma gravidez de risco, por aí vai. Só que também ele não quer, porque o financeiro não tá tão estável quanto ele tinha antes de casar com ela. Talvez se eles tivessem conversado mais sobre essa forma de observar e de se relacionarem com o dinheiro, com a organização financeira, isso não teria sido um problema ou teria sido feito de outra forma. Só uma reflexão. Por isso, trazer para os anos 40. Nós, mulheres, sempre somos muito cobradas sobre ter um relacionamento estável, ter uma família, aquela propaganda de margarina. E tem algumas propagandas dos anos 40 que mostram um manual de como é a mulher feliz e bem-sucedida, que é aquela mulher que cuida da casa antes do marido chegar, leva os filhos para um canto para quando ele chegar ter um silêncio, ter uma paz, ele voltou do trabalho, o jantar já está quente, já está pronto e daqui a pouco vai ser colocado à mesa assim que ele chegar e sentar à mesa. O jantar está chegando. Muito num ritmo de servidão. Claro, se você opta por ser dona de casa e a sua vida é super legal, não tem problema algum com isso. Mas a única opção da mulher era essa. Aí vem o problema. Porque o que acontecia com as mulheres que não casavam? Que elas eram
Claro, quando a gente fala de trabalho fora de casa da mulher, mulheres negras e brancas, tem diferenças enormes, sociais também. A gente tem diferenças aí da necessidade que as mulheres negras tinham de trabalhar fora de casa e muitas vezes nas atividades domésticas por uma questão de necessidade, mas também vivendo sobre regimes de trabalho super opressivos e terríveis, em subcondições, que nós também temos que relatar. Quando a gente olha para isso, lembramos aí da Simone de Beauvoir, que traz essa ideia, mostra como a sociedade direcionou a mulher para o espaço privado e o homem para o espaço público. Ali você consegue observar que realmente não existe uma questão biológica da mulher ter um instinto, alguma coisa que leve ela para o lugar do cuidado. Isso foi colocado socialmente. Então, várias aptidões foram colocadas como masculinas e outras como femininas. Isso não é biológico, isso é construído pela sociedade para colocar a mulher nesse lugar. Por que eu estou falando disso? Para mostrar como as mulheres são cobradas de casar, de constituir uma família, de ter um lar, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Muitas mulheres hoje trabalham fora e têm a sua vida, a sua independência e continuam tendo atividades domésticas sem uma equidade na divisão das tarefas domésticas dentro de casa, mesmo que elas tenham uma condição financeira. Às vezes a ideia do cuidado, do care, ainda não é dividida. Por exemplo, ela vai organizar todas as tarefas de quem vai lá fazer as tarefas para casa. Ela vai cuidar do dever de casa dos filhos, o marido nunca vai fazer esse papel. E por aí vai. Então existem todas essas questões. Mas é claro que não é como era nos anos 40 mais, e os homens também sentem essa necessidade de casar e às vezes são cobrados por isso. Porque o lugar do homem é também colocado por uma sociedade machista como lugar de um pai de família, um homem de família, o dono da casa, o provedor, que muitas vezes é opressivo para o homem também. Porque se ele ganha menos que a mulher, ou se ele está com alguma dificuldade financeira, ele tende a se sentir muito mais cobrado em relação ao sustento da casa. Quando a gente fala dessa aptidão para o trabalho fora de casa em relação às mulheres, é interessante a gente observar que muitas mulheres às vezes sentem vários preconceitos e dificuldades quando estão em lugares de poder. Eu sou uma pessoa que sou pesquisadora nessa área, pesquiso, sou doutoranda, pesquiso mulheres na política, mulheres na gestão e vejo isso, dentre vários fatores. Aproveitando, vou fazer um jabá do meu curso Maratona Empoderada Vence, que é gratuita para aquelas mulheres, você que sente o friozinho na barriga, a dificuldade de falar em público, de falar num evento gravado, numa reunião, para uma câmera, numa entrevista de emprego, sente aquele nervosismo, isso te atrapalha. Esse evento é gratuito, basta você se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Te espero lá, vai ser muito legal. Vão ser aulões com interação pelo chat, vai ter um material também gratuito entregue para vocês. Então é só se inscrever lá pelo e-mail, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Nisso, retomamos ao nosso casamento às cegas Estados Unidos. Eu quero comentar também sobre um último casal, que é a Giannina e o Damian. A Giannina e o Damian é o casal que mais me incomoda. Por quê? Porque depois que a gente tem ali o reencontro, percebemos grandes problemas. Já tinha antes, mas no reencontro me incomoda muito. O que acontece? A Giannina é uma mulher que tem uma origem latina, não me lembro de que lugar, e o jeito dela de ser mais explosiva, mais de falar tudo, incomodava muito o Damian, que era um cara mais introspectivo. No início parece muito que ele gosta muito dela e que ela tá na dúvida, porque ela realmente fala pra ele que ela não tá satisfeita sexualmente, comenta algumas coisas, e ele fica implicando com algumas coisas dela, mas ele meio que tá muito entregue, parece. Só que depois, na hora do casamento, ele opta por não casar. Ele fica muito incomodado, porque ele acha que ela não tá gostando o suficiente e porque ele queria que ela fosse menos explosiva. Mas é o jeito dela de ser. Lembrando o caso Rodrigo e Daiane, que nós vimos no vídeo do Casamento às Cegas Brasil, né? Um problema, realmente. Conta aí já o que vocês estão achando. Vamos interagir e fazer uma reflexão enorme, assim como foi no outro vídeo. Muito legal
essa troca entre a gente. E se você já está assistindo, já se inscreve no canal, que é de graça, você recebe as notificações ali e participa dos vídeos, é super legal. Nós vamos aí conversar e trocar muito, eu respondo todos os comentários, beleza? Nisso, a Gianina, ela sofre pra caramba porque depois disso eles resolvem ficar juntos, mesmo ele dizendo não pra ela na hora do altar, o que eu acho também um problemão nesse formato do reality, porque a pessoa fala não no altar pra outra. É meio humilhante, a família tá ali, os amigos estão ali, todo mundo está ali. Por mais que seja um programa, um reality show, e as pessoas já sabiam que isso poderia acontecer, é um pouco triste, eu acho. Eu nunca vi isso acontecer na vida real. Podemos observar também, no caso da Gianina, que depois no reencontro ele simplesmente foi flagrado pelos fãs, pelos conhecidos, o Damian, andando com uma outra mulher, porque eles continuaram namorando, ele e a Gianina, mesmo sem casar, e uma amiga dele, uma modelo linda, maravilhosa, e aí mostra nesse reencontro ele com ela, e ele meio que dando em cima dela, falando que já não sabe mais se vai ficar com a Gianina ou não, meio complicado. Aí no reencontro ele leva essa mulher como um date dele, como alguém que tá com ele, sendo que a Gianina vai estar lá. E assim, ele reclama que ela falou alguma coisa com essa mulher, porque assim, você tá destratando a minha amiga, não tem nada a ver, já te disse que nada aconteceu. Nossa, assim, horrível, horrível, horrível. Sabe, quando você lembra de todos os seus relacionamentos horríveis que você teve na vida, as relações, eu lembro de tudo nessa hora. Muito ruim, péssimo. Comportamentos também machistas, acho que o brasileiro pega mais pesado nisso, infelizmente. Mas esse comportamento dele também não é legal, é bem ruim, falta de empatia, falta de carinho. Assim, você não precisa querer estar com a pessoa, mas você não tem que humilhar ninguém, não tem nada a ver. O machismo nada a ver também, de pensar que as mulheres são propriedade, muitas vezes, e tratar como qualquer coisa. Acho isso tudo muito triste. E de que o homem tem o aval de sair com outras mulheres se o relacionamento não está legal. Isso não tem nada a ver, isso é muito chato, muito triste, não acho bom. Mas eu quero saber o que vocês acharam. Casamento às cegas Estados Unidos. Nós temos um radar aí de machismo mais alto ou mais baixo que no Brasil? O que vocês acham? Me contem tudo aí, tá bom? Escreve aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Futuramente vou falar também a Fazenda, vou falar do caso Erasmo e Pugliese. Polêmico, interessante da gente observar e ele, nossa, desesperador, né? Não é legal.